Estamos aqui no portal de notícias euclidesdacunha.com com o nosso convidado Djaelson Cruz. Ele que trabalha lá na Sala do Empreendedor em parceria com o Sebrae. Ele também atua como agente de desenvolvimento do município. Hoje o nosso assunto aqui, nesse papo, será sobre estratégias digitais e algumas ações para micros e empreendedores. Essas ações elas vão falar sobre tanto a linha de crédito como você aumentar suas vendas. Então esse papo de hoje será muito importante para você que é empreendedor, que quer empreender ou que é comerciante aqui de Euclides da Cunha e região. Vamos lá, Djaelson. Olá, boa noite a todos e todas. Então, eu sou agente de desenvolvimento, eu atuo ali na Sala do Empreendedor e lá é um espaço onde você, empreendedor, é o seu lugar, é a sua casa, onde você tira suas dúvidas, resolve seus problemas de empresa, abre, fecha, altera, né? Lá você pode tirar suas dúvidas, conversar comigo sobre várias questões e eu estou lá à disposição para vocês e para atender vocês nas suas necessidades, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão das empresas e quais são as oportunidades, quais são as linhas, né, e as estratégias que foram colocadas no Brasil e aqui também para melhorar o ambiente de negócios na nossa cidade, enfim, e principalmente na área de crédito e também na área de vendas, né? Vamos estar aí vendo se a gente pode estar ajudando vocês. Bom, Djaelson, temos algumas perguntas que foram enviadas para o portal de notícias pelos internautas. A primeira pergunta é verdade que o MEI não precisa mais de alvará para funcionar aqui no município? Bacana essa pergunta. Essa pergunta ela é muito importante porque essa notícia ela saiu recentemente, ela está quentinha, né? Ela foi começou a vigorar agora no dia 1º de setembro, né? Então essa decisão é uma resolução do Conselho das Micro e Pequenas Empresas, né? Então, a partir do dia 1º de setembro, qualquer pessoa, qualquer microempreendedor que abrir a sua empresa, ele ele ficará isento de pagar o seu alvará. O alvará será gratuito, tá? O que acontecia aqui na nossa cidade? Nós já temos uma lei, que preconiza isso. A nossa lei, ela dá isenção no primeiro ano e no segundo e terceiro ano você tem descontos. Agora, com essa lei, o microempreendedor poderá ter seu alvará gratuitamente. A pergunta de Jaelson é a seguinte: sou pequeno empreendedor. Minhas vendas alavancaram e ultrapassei o limite do MEI. Como devo agir? Se você ultrapassou o limite do MEI, de faturamento, normalmente o primeiro é importante deixar claro aqui, o MEI ele pode faturar até R$81 mil ao ano, ou seja, 6.750 ao mês. Então, se você ultrapassou esse faturamento, você deve declarar esse faturamento, né? E, consequentemente, no próprio portal do empreendedor vai ser gerado o imposto relacionado ao excedente que você teve. Então, assim, pode faturar tranquilo, beleza, mas enfim, quando você for declarar o valor do faturamento, se passar de 81 mil, o excedente será aplicado a alíquota do Simples em cima do excedente, tá bom? Mas não deixa de vender porque você vai pagar imposto, porque não se preocupe com isso. Venda bastante, continua vendendo. Sim. E, quem sabe, desenquadre a tua empresa, né? De repente você vende aí 200 mil, desenquadre, né? E vamos crescer junto, dar emprego às pessoas também, que é isso que as empresas fazem, né? Que é desenvolvimento econômico. Temos uma terceira pergunta, e a terceira pergunta é: como aumentar minhas vendas e inovar no comércio local, sempre me destacando de forma simples e sem muitos custos? Muito bacana essa pergunta, viu? Você que mandou essa pergunta, muito bem. Olha,
hoje, as estratégias de marketing, elas antes eram muito escondidas dentro das academias, das grandes empresas e muito caras, né? E o que a gente viu com a pandemia e com essa evolução digital é que a gente percebeu que essas ferramentas elas são baratas e pode ser utilizada para atingir seu público. Mas para que você não perca tempo e dinheiro, você tem que saber quem é o seu público, quem você vai direcionar a tua informação, como é que você vai criar aquela informação, se ela vai ficar uma informação acessível, fácil, visualmente interessante para o teu cliente. E você pode usar ferramentas hoje, como todos estão usando. O Instagram é uma ferramenta que já está sendo muito utilizada e ela é fundamental para o comerciante e o pequeno comerciante hoje, o pequeno empreendedor. Então tem que usar o Instagram, é barato, não precisa pagar nada, usa as redes sociais. O WhatsApp Business, você pode utilizar esse WhatsApp Business, utiliza a lista de transmissão para poder falar com teus clientes, faz o pós-venda com teus clientes, faça a lista de transmissão com aquela galera. Se você não tem contato com esses clientes, invente uma promoção, invente um sorteio, algo que faça com que você consiga esse contato. A gente chama isso de leads, né? No marketing. Então, consiga esses leads, a partir daí você prospecta esse cliente e você consiga entrar em contato com ele para ele poder falar com você, utilizando ferramentas gratuitas. Não precisa pagar nada, né? Para isso, né? O WhatsApp Business, cadastra a lista de transmissão, Instagram, pode ser o Instagram de negócios, né? Empresarial, você vai utilizar também. E se for necessário, você pode, dependendo da necessidade do produto, você pode até patrocinar isso aí, mas também não gasta-se muito dinheiro com isso. Mas não há necessidade de gastar muito. Sim. Vamos para a quarta pergunta. Minhas vendas aumentaram pelo Instagram, mais do que na loja física. O que devo fazer? Sou vendedora de moda. Bacana. O que deve fazer realmente, se aumentaram, não diretamente você vai fechar a tua loja, né? Agora, o que você tem que fazer é conta, né? Tem que fazer conta. E uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje com o microempreendedor é a dificuldade financeira. Vou até voltar nessa questão do empréstimo, por exemplo. O empreendedor às vezes quer um empréstimo, mas às vezes o dinheiro está dentro da empresa dele mesmo. Ele só precisa organizar o fluxo de caixa dele para ele poder conseguir recurso. Então, assim, se você está vendendo, parabéns, você está conseguindo vender, você está dentro desse novo mundo, dessa nova era, esse novo mundo que é digital, então você está bem. Se sua loja física ela não vender muito, ou então cair muito de vendas, o ideal seria você realmente abrir uma loja virtual, ou utilizar o local justamente para ser um depósito, talvez, ou alguma situação assim. Porque se ela tem um custo operacional muito mais alto do que você vender de porta em porta, ou vender através do Instagram, ou vender através dos correios, ou você pode utilizar Marketplace também, que é sistemas também de vendas com outras empresas grandes, enfim. Precisa fazer conta. De onde está tirando seu lucro? Né? Da loja física, da venda. Se o lucro está vindo das vendas online, avalie direitinho e veja, né? E tome a decisão, né? E uma é basicamente a chave do nosso assunto de hoje, essa pergunta. A pergunta é: quais linhas de crédito que eu como MEI posso ter? Inclusive, Gelson, ele fala o seguinte: não seria ruim obter uma dívida nesse momento? Ou seja, ele vê a linha de crédito como uma dívida. Esclareça um pouquinho essa dúvida do nosso internauta. Muito bem. Muito boa a sua pergunta, né? Primeiro, o que é o crédito, né? O crédito, ele pode ser um veneno ou pode ser um remédio, né? Então, assim, o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Então, uma coisa que eu aprendi na minha experiência bancária, né? É isso, que é preciso ter a dose certa. Mas como é que você tem a dose certa se você não sabe, se você não tem uma clareza dos seus números? Então, o que é importante, meu caro empreendedor? Tenha clareza dos seus números.
tenha seu fluxo de caixa organizado, suas despesas, seu faturamento, quanto é sua margem de lucro. Você sabe qual é sua margem de contribuição? Você tem noção de quanto é que você tem que vender no mês para poder você pagar todas as suas despesas fixas? Então isso tudo tem que estar claro na tua memória e também em planilhas. Se você não tem um computador, utilize um fluxo de caixa, né? Ou talvez uma tabela organizada, ou então um livro caixa, né? Que muita gente utiliza. Mas eu recomendo que vocês baixem programas, tem na internet programas, o Sebrae tem alguns programas de fluxo de caixa, entrando no site lá você consegue. E você precisa ter clareza, ponto. Então, primeiro, tendo clareza do que você quer, você primeiro precisa pensar, por que eu preciso desse crédito? E se é para investimento, se é para custeio, se é para capital de giro, para que você quer esse crédito? Esse crédito vai agregar valor à minha marca? Esse crédito vai agregar lucro dentro do meu negócio? Porque se você não tiver essa clareza, aí ele vai se tornar uma dívida, e talvez uma dívida podre. Mas o crédito bem aplicado, ele gera valor, ele faz a empresa crescer. Então, assim, outra coisa também, meu caro internauta, né? Se você adquirir o crédito, é preciso saber exatamente como estão os seus números, né? Para que você possa realmente aplicar melhor esse dinheiro. Então, assim, não tenha medo de pegar crédito. Se você tem uma ideia, se você tem clientes, se você tem como chegar a esses clientes e você sabe como conseguir isso, você pega o crédito e você vai atrás do teu cliente, tá? E hoje, por exemplo, a gente tem várias linhas de créditos baratas, principalmente para o microempreendedor, né? Então, assim, como a gente disse no início, existe o Pronamp, por exemplo. Estou até me alongando a pergunta, né? Mas vamos lá. O Pronamp, ele é um crédito super barato. Se você pensar em termos de Brasil, o crédito do Pronamp é 1,25 de taxa ao ano, mais a taxa Selic, que hoje está 2%, se eu não me engano. Então, ele ficaria numa média de 3,25. Então, é uma coisa assim que nunca existiu no país. Então, você pode conseguir esse crédito se você já é empreendedor. Esse crédito para microempresa, ele só é permitido você pegar 30% do valor do teu faturamento do ano anterior. Então, se você declarou 80 mil reais, né, você vai poder pegar esses 30%, 24 mil, né, até 25 mil reais ali dentro do seu faturamento. E por isso que é importante você ter tudo anotado e tudo registrado. Muitos empreendedores não declaram o valor correto quando vai fazer a declaração no final do ano. Então, com medo, não sei de quê. Eu sempre oriento, você está com medo de quê, na verdade? Você tem até 80 mil para faturar. Por que você não coloca o valor? Então, alguns empreendedores não colocam o valor e no momento de declarar isso ao banco, à instituição financeira, ela não tem base para entender quem é você, na verdade, né? Então, assim, não tenha medo, fature, faça a sua declaração, junte sua documentação e apresente para que você possa ter um crédito consciente, né? Além do Pronamp, que pode ser pegado pela Caixa Econômica, Banco do Brasil, né, Sicoob também, o sistema Sicredi também disponibiliza, e outros bancos, você entrando lá no portal do empreendedor.gov.br, você consegue ver os bancos que acessam. O Banco do Nordeste também tem uma linha interessante do FNE, né? Que também auxilia as micro e pequenas empresas. Então, assim, é preciso pesquisar. Que uma das coisas que eu percebo é a falta de conhecimento, né? Então, vamos pesquisar, vamos estudar. É o que eu bato sempre com minha galera lá da sala do empreendedor. Vamos estudar, eu mandando texto, vamos estudar para a gente poder saber e não entrar nesse erro de achar que o crédito pode ser um erro e pode ser uma dívida assim que incontrolável. Não, o crédito ele é interessante. Vamos lá para outra pergunta. Euclides é uma cidade ainda pequena, onde todo mundo se conhece, mas abri uma loja e as pessoas ainda assim não sabem que eu existo. Como mudar essa realidade?
Minha filha, meu filho, meu caro empreendedor, não se as pessoas não sabem que você existe, você precisa aparecer, né? Até é Primeiro, forte esse termo, não existo. talvez não seja bem assim, eles sabem porque você tem a loja, né? Logo elas estão Exatamente. aparecendo, você está vendendo, né? Não sei quanto tempo você está no mercado, viu, meu caro? Mas assim, procura utilizar estratégias de marketing urgente para sua loja aparecer. Se você não tem uma fachada, tenta fazer uma fachada. Se não pode pagar uma fachada, manda pintar de alguma forma. Outra coisa, apareça de forma barata nas redes sociais, tá? Se não tem o Instagram, vai lá, monte sua lojinha do Instagram. Se não tem Facebook, também coloque lá um Facebook da empresa, também com os dados da empresa e com as informações da sua empresa. Se sua loja é no centro ou em algum local de muita movimentação, faça promoções dentro disso aí, porque quando a gente vai pensar em marketing, a gente não vai pensar só na questão da propaganda, mas assim, o marketing é um complexo de informações que ajudam o empreendedor a cuidar do teu cliente, manter o teu cliente e ao mesmo tempo fidelizar esse cliente. Então, faça promoções, procure parcerias com outras empresas, procure encontrar essas parcerias de forma barata se você não tem capital, né? Mas assim, inicialmente o que você precisa fazer hoje é entrar nas redes sociais, é divulgar conteúdo, é divulgar o seu produto. O cliente ele só vai até a tua loja se você mostrar valor para ele. Ele precisa entender isso. Então, procura pensar, caso você tenha muita dificuldade, vai na sala do empreendedor para a gente conversar um pouco também. Procure também o Sebrae. O Sebrae atende, tem várias ações voltadas a essa questão e a gente vai poder tentar te ajudar de alguma forma. Mas não é fácil não. O importante é que você já começou, o importante é que você quer empreender e agora você está perguntando aqui é porque realmente você quer vencer. Então, estamos juntos aí, se precisar estaremos à disposição. Bom, essas, né? Foram as nossas perguntas dos nossos internautas. E agora a Djaelson vai nos dar 5 diquinhas ou mais. Legal. Eu separei aqui 5 dicas, na verdade, assim, para ajudar essas empresas a crescerem, né? O que a gente ouve muito lá nos nossos atendimentos, essa preocupação dos nossos clientes e usuários. Então, a primeira coisa, né, você precisa descobrir qual é a sua dor, né? Quando você imagina, só voltando à última pergunta, né? Se você tem esse problema de não aparecer, procura primeiro dar uma refletida, né? Descubra qual é a sua dor, avalie o seu negócio. Eu estou num ambiente interessante, esse negócio realmente vai dar certo? Faça testes também antes de investir o seu dinheiro, né? Então faça testes. Se aquele negócio não der certo, você muda aquele tipo de negócio. Mas uma coisa interessante é identifique o seu nicho, identifique o seu cliente e também identifique o mix de canais que você vai precisar utilizar para poder chegar a esse cliente. Dependendo de cada modelo de negócio, você vai utilizar um mix de canais. Então, identifique isso. Segunda situação, avalie as finanças. O fluxo de caixa é importantíssimo estar em dia. As suas despesas, o seu faturamento, o que você tem de investimento, né? Quanto é que você realmente tem de lucro e quanto é a sua retirada. A gente chama isso de prolabore, né? Um nome em latim, né? Prolabore, mas é a sua retirada. Identifique uma retirada fixa, né? Muitos empreendedores misturam o caixa, misturam o dinheiro da família com o dinheiro da empresa e isso aí dá um rolo e vocês não têm noção. Então, assim, avalie essas finanças, organize o fluxo de caixa, não pode deixar o dinheiro voando. Depois disso, verifica qual é a capacidade de lucro que você tem para poder investir ou negociar mais. Terceiro, se conecte com o seu público, se conecte com ele. Tenha esse cuidado.
Se você tem seu cliente, se conecte o tempo todo com ele, fale com ele, mostre informações, distribua valores para eles, de informação para ele, porque ele vai encontrar isso, autoridade em você, e consequentemente você vai conseguir um relacionamento interessante de lucratividade de ambas as partes, né? Os dois irão ganhar com isso, porque uma negociação só serve quando os dois ganham. Quarta situação: planeje as suas ações mensais. Terminou, fechou o fluxo de caixa, percebeu como é que foi seu cliente? Chama a equipe, se você já tem equipe, chama os colegas, faça um planejamento mensal, tire um momento amanhã, uma tarde, para você fazer esse planejamento. Se não for semanal, faz mensal, mas não deixe de fazer, porque você pode mudar a rota, de repente você está indo num caminho que não está dando certo, você vai mudando a rota, então planeje antes de você atingir. Estipule metas, e as metas têm que ser smart, né, que a gente chama, né, smart, né? Inteligentes, né? Elas precisam ser atingíveis, precisam ter um parâmetro para ser utilizado, elas precisam, não pode ser metas mirabolantes, porém não pode ser também metas que te deixem numa zona de conforto. E aí você faz essa avaliação e aí você consegue direcionar outras ações. E a quinta situação deixe sua equipe dentro do que você propõe, da sua missão, da sua estratégia. Sua equipe precisa saber quem é você, quem é a sua empresa. E outra coisa, todas as ações a equipe precisa ficar atenta para que ela possa também vestir a camisa, né, da empresa. Eu não gosto muito desse termo, mas que ela possa realmente se tornar parceira e aí esse colaborador ele possa ajudar você a crescer. Tá certo? Então, basicamente é isso. Eu acho que tem mais. Eu tenho mais um pouquinho, viu? Vou te deixar mais um pouquinho aqui. Bom, a gente sabe que esse período pandêmico que a gente vem enfrentando, ele acabou acelerando esse emergir desse novo mundo que a gente chama de era digital. O que acontece? Muitas empresas que já existiam no mercado, elas estavam um pouco sem ter essa conexão com as mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Algumas não usavam, principalmente aqui na nossa cidade. E o que aconteceu? Todo mundo em casa, delivery, buscando produtos nas redes sociais. E eu faço uma perguntinha, mas talvez não seja enquadrada como pergunta. Mas você acredita que essas empresas que já estão no mercado há muito tempo, mas que ainda não entraram nas mídias sociais, e esse processo que a gente está enfrentando de tudo mais ser digital, para evitar sair de casa e etc., você acha que acabaria uma empresa que é menor, que está já bem avançada nessa questão das mídias digitais, ela poderia ou se equiparar com uma empresa que já está há muito tempo no mercado e essa empresa ir um pouquinho atrás, até por causa do público, né? Que hoje a gente tem um público mais novo, aí que já está mais dentro dessas redes. O que você acha disso? Bom, esse é um movimento, né? Eu acho que é um movimento muito bacana e proveitoso assim, para a economia global. Essas pequenas empresas que estão surgindo agora, essas startups, e que na verdade quando a gente fala em startup quer dizer microempresa, né? Essas microempresinhas que utilizam de tecnologia, elas têm um tipo de modelo que a gente chama de modelo escalável, né? Então assim, no gráfico, uma empresa para ter o valor de 1 bilhão, ela passava 20 anos para poder ter um valor de mercado de 1 bilhão de reais. Hoje você tem uma empresa que atinge 1 bilhão de reais em um ano, né? Então, um exemplo assim, por exemplo, Facebook, ele atingiu em 2 anos, ele já estava atingindo o valor de mercado. Então, essas empresas que principalmente utilizam de sistemas globais de comunicação, elas vão crescer muito mais do que as empresas tradicionais. E quando você se propõe a estar no mercado digital, você cria um modelo que a gente chama de modelo de negócio, e esse modelo ele é escalável. Então você vai poder vender para
milhões de pessoas e vai poder colocar preços mais baratos do que a atividade que seria presencial. Então, consequentemente, não é que essas empresas que são antigas elas irão morrer totalmente, mas simplesmente elas não vão atingir um valor de mercado que as empresas que entram no mercado digital terão. O que a gente pensa é que todas essas empresas que são tradicionais, elas precisam entrar de alguma forma no sistema digital, no e-commerce. Por exemplo, aí a gente tem a Magazine Luiza, que é um dos exemplos assim clássicos para a gente. É uma empresa que tem mais de 1.800 lojas no Brasil, né? E aí você tem o site dela, o e-commerce dela é um dos melhores, né? Em termos de desenvoltura. Então, além de vender, ela tem toda uma base de apoio. Beleza, ela tem 30 anos de mercado, acho que mais de 40, não sei mais ou menos, mais de 40 anos de mercado. E é uma empresa que a gente considera que é totalmente digital. Se a gente analisar, ela é praticamente digital. Ela utiliza das lojas para receber produtos. A gente observa, eu já vi isso, quantas pessoas pegam produtos lá porque vem pelo e-commerce. Então, assim, importante que essas empresas pensem numa estratégia digital para poder entrarem no e-commerce, organizem-se, não é caro, precisa se investir nisso aí também, investir numa plataforma para que o produto dessas empresas possam estar também disponível na mão das pessoas. Porque outra coisa, Maiane, que eu percebi e também os especialistas falam, que as pessoas querem muita comodidade, elas querem tudo que se encaixe do jeito que eu quero. Então, assim, essa é a comodidade. Então, as empresas precisam se remodelar para atender a essa necessidade das pessoas. A comodidade, ela quer a coisa na mão, a tranquilidade, a rapidez, né? Então, um pouco disso. Então, é bacana esse movimento, ele vai impulsionar mais ainda e vai tirar da zona de conforto as grandes corporações e as empresas que estão aí ainda engatinhando ou então nesse processo digital. Bom, então, gente, esse foi o nosso papo com o especialista de Jaelson e hoje, muito obrigado. Vou agradecer em nome de toda a equipe aqui do euclidesdacunha.com e também em nome dos nossos internautas. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.